Aleluia, queridos. Quantos estão felizes com o Senhor, diga amém. Quantos estão alegres, diga aleluia. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então vira para o seu irmão e fala, sorria. Jesus te ama e eu também. Amém? Se é sua esposa, seu esposo, dá logo um cheiro na testa dele aí e fala assim, ó, te amo de verdade. Desculpa qualquer coisa aí, perdão por alguma coisa que eu fiz hoje, que você não gostou. Já faz as pazes para começar bem a semana. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações essa noite. E tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar nas nossas vidas. Não quero me demorar. Palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é a maior desgraça da humanidade. Por quê? Porque é aquilo que nos separa de Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden. Éden significa lugar de delícia. E ali eles tinham tudo que precisavam para viver, ser felizes. E Deus deu uma ordem para o homem. Você vai cultivar e você vai guardar. Quando Deus deu essa ordem para Adão de cultivar e guardar, se Deus disse que ele deveria guardar, é porque tinha alguém que poderia roubar. Então ele tinha que manter vigilância constante, atento, o tempo todo. E isso não aconteceu, nós sabemos, conhecemos a história. E o pecado entrou. E quando o pecado entrou, houve uma separação. Houve um desligamento do homem para com Deus. E ele foi expulso do jardim do Éden, perdeu a ligação, o contato que tinha com Deus, perdeu a comunhão que tinha com Deus. É isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos afasta de Deus. O pecado, ele impossibilita Deus de agir nas nossas vidas. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus está em todo lugar, sabe de todas as coisas e tem todo o poder. Mas existe algo que impede o agir de Deus nas nossas vidas. É como se fosse a criptonita na vida do Superman. Algo que rouba, impede que Deus haja na nossa vida, é o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala isso. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não os ouça. Então, quando nós estamos desconectados de Deus, por causa de um pecado, nós impossibilitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos que Deus nos ouça. Nós não conseguimos que Deus libere sobre nós o seu favor, porque nós estamos desligados de Deus, estamos afastados. O texto diz que há uma separação entre nós e Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, a palavra do Senhor diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. É como se Deus criasse, Deus formasse, Deus nos fizesse a imagem dele, aquilo que ele sonhou para nós, aquilo que ele desejava para as nossas vidas. Então Deus vai lá e nos cria algo perfeito, algo bonito, algo que
pudesse ter serventia, utilidade, porque nós fomos criados por Deus para ocupar o lugar no céu daquele que foi destituído da glória de Deus, que foi Lúcifer e os seus anjos. Nós fomos criados por Deus para o seu louvor, para a sua glória. Então, quando Deus nos criou, a imagem dele, a semelhança, a palavra do Senhor diz que Deus, quando nos criou, Deus pega e sopra no homem o fôlego da vida. Deus coloca em nós a essência dele. Deus tira algo de dentro dele e coloca dentro de nós. Algo que representa o seu poder, a sua glória, a sua graça. E a palavra do Senhor diz que todos os dias Deus tinha comunhão com o homem. Deus tinha prazer de vir no jardim e ter comunhão com o homem, com Adão, com Eva. Todos os dias. Por quê? Porque havia essa ligação, mas com o pecado há um desligamento. Rompe-se algo, quebra-se algo. E a natureza da carne começa a predominar dentro do homem. Quando nós nos subjugamos às vontades e os desejos da carne, há uma separação. Nós fomos feitos perfeitos por Deus. Foi colocado dentro de nós a essência. Nós fomos feitos espírito que habitava num corpo que tinha uma alma. Mas quando a carne começa a governar, as obras da carne começam a dominar, nós começamos a ficar desconectados e desligados de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 fala sobre isso. Gálatas 5,19 fala assim: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni. O que o texto diz? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que tais coisas? A lista que está aí. O texto diz, olha, como eu já disse e já falei, já preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que fazem essas coisas. Por quê? Porque o pecado é como algo que vem na nossa vida para nos sujar. Estávamos bonitinhos, limpinhos. Aí começamos a ter brigas, dissensões, facções, invejas, glutonaria. E aquilo que era perfeito aos olhos de Deus, aquilo que era limpo, se torna o quê? Impuro, sujo, imundo. Ainda somos algo criados por Deus, feitos à imagem e à semelhança dele, mas deixamos de ser filhos e nos tornamos criaturas de Deus, porque nós permitimos que as obras da carne poluíssem aquilo que um dia foi feito por Deus. Começamos a deixar, a palavra do Senhor diz, não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura. E nós começamos a deixar que isso aconteça. Começamos a sentir inveja. Foi isso que aconteceu com Caim, quando matou Abel. A inveja deixou entrar no coração. E quando Deus confronta Caim, Deus diz para ele assim, olha, o teu desejo será contra ti,
a você cumpre dominar. Quando nós permitimos que isso aconteça, nós vamos permitindo que a sujeira vai entrando na nossa vida e vai poluindo aquilo que um dia era perfeito. Aquilo que um dia era limpo, saudável. Olha só Hebreus capítulo 12. O que nós podemos fazer para vencer e não sermos subjugados, submetidos às obras da carne? Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala assim: portanto também nós, visto que temos nos rodeado de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, de quê? Do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O texto diz que nós temos que nos desembaraçar. Já pegou algo embaraçado? Uma corda, um fio, alguma coisa que está lá assim, né? O que você precisa fazer? Se desembaraçar, se desenrolar, se soltar. Porque a bagunça já está feita. A sujeira já está feita. Precisa fazer o quê? O texto diz: olha, você tem que se desembaraçar de todo o peso do pecado que te assedia, que te envolve. Porque você tem uma carreira que está proposta. Você tem uma corrida para correr. Como que você vai correr preso, amarrado? Tem jeito? Não dá. Não tem como você desenvolver, não tem como você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus quer para você. Por quê? Porque você está preso, amarrado. Por isso que nós precisamos ser transformados. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas fazer o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Quando há esse entendimento que nós precisamos ser renovados, revestidos de Deus, para que nós possamos ser purificados, limpos. A palavra do Senhor diz que nós somos limpos pela palavra do Senhor. Os princípios de Deus em nós precisam ser vivificados a cada dia, a cada instante, a cada momento, para que nós possamos conquistar, alcançar e vencer. Senão nós seremos subjugados, senão nós estamos separados de Deus. E por mais que você clame, por mais que você grite, por mais que você peça, Deus não pode te atender, porque Deus é um Deus de princípio. E quando você quebra um princípio de Deus, Deus não pode atender você. A palavra do Senhor diz que nós temos o quê? Que nos desembaraçar. Se você quer correr essa carreira, se você quer vencer essa luta, essa batalha, você precisa se desembaraçar de tudo aquilo que te prende. O texto diz: de todo o peso do pecado. Existe uma esperança. Existe uma forma. A única coisa que Jesus veio fazer aqui na terra foi nos reconectar com Deus. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, porque João sabia, Jesus sabia como que estava a humanidade, totalmente suja, corrompida, corrupta. E a própria palavra do Senhor diz: se você disser que não tem pecado, você já está pecando. Não existe perfeição em nós. Eu não estou pregando que você vai alcançar a perfeição, não. Mas fala para o seu irmão: você hoje precisa ser melhor do que eu. E amanhã, melhor do que hoje. Porque senão, meu querido, está andando para trás, igual caranguejo. O pecado da nossa vida tem que ser um acidente, não uma rotina.
Mas tem gente que é tão acostumada com isso, que já cauterizou a mente. E o texto diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu sei que talvez é uma palavra, dura, mas é o que está na Bíblia, gente. E nós precisamos ser sacudidos de vez em quando, para entender que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de princípio. Não acho que você praticando aquilo que é errado vai chegar no céu e dizer, eu estou aqui. Não, ele vai dizer, pega o elevador e desce. Não adianta. A palavra do Senhor diz que Deus, que Jesus veio nos reconectar. Então há uma oportunidade, há uma esperança, há uma possibilidade. Por pior que você esteja, por mais sujo que você esteja, você foi criado por Deus, feito por Deus, a semelhança dEle. Deus tem prazer em receber você, em estar com você. Deus quer estar com você, como Ele estava com Adão, como Ele estava com Eva, todos os dias no jardim. Deus quer ter comunhão conosco. Deus sabe das nossas imperfeições. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. Deus não está preocupado com a sua perfeição, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas quando nós temos um coração sensível, conectados a Deus, Ele vem e nos transforma, nos purifica, muda a nossa história. Conversão, metanoia no grego, é mudança de direção. É você estar caminhando numa direção, você tem um entendimento. A Bíblia diz que há caminhos para o homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. Então, quando você tem um entendimento que aquilo que você está fazendo não está te aproximando de Deus, então há uma conversão. Por isso que você pergunta, você é crente, agora você converteu? Crente ele sempre foi. A Bíblia diz que até o diabo ele crê e treme. Mas agora você converteu. Houve uma mudança de direção. Houve uma transformação. Houve uma metanoia. Eu estava indo por aqui, como Deus encontra Paulo no caminho de Damasco. Ele estava indo numa direção. Fazer algo. Achando que até mesmo era para Deus. Mas quando ele tem um encontro com Deus, há uma transformação, há uma mudança de mente. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, dentro da vontade de Deus. Então, para que haja um experimentar da vontade de Deus na tua vida, precisa haver uma transformação de mente, uma metanoia. Fala para o seu irmão, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. E nós só vamos fazer isso, queridos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando foi assunto ao céu, disse, eu vou preparar lugar. Mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos transforma. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde você for, até os confins da terra. Eu não sei onde Deus vai te levar, o mais longe que Deus vai te levar, mas será lá testemunha de Deus onde você estiver. A palavra do Senhor diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Como que você pode testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus,
se a tua vida não está transformada. Tem gente que usa aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E tem muito crente que é assim. Não, a Bíblia diz isso, 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 mas ele mesmo não faz. Conhece a verdade, mas a verdade não libertou ele. Não vive a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se não há libertação, não há transformação. Então não é o fato de você falar, mas sim praticar. Você não precisa falar nada, só precisa demonstrar com os teus atos e com as tuas atitudes. É isso que Deus quer ver em nós. Por mais sujo que você esteja, por mais escuro que você esteja, fala para o seu irmão: Deus quer te purificar. E Deus quer fazer de você, querido, uma testemunha viva do poder e da graça dEle. Mas tem como isso acontecer? Salmos capítulo 51, versículo 7. Tem como isso acontecer? Claro que tem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi enviado só para isso. Salmo capítulo 51, versículo 7 fala assim: purifica-me da minha impureza, e eu ficarei o quê? Limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Alguém totalmente sujo, totalmente impuro, uma vida totalmente errada, totalmente torta, totalmente suja, carregada de pecado, pode ser transformado? Pode ser mudado? Claro que pode, porque o Espírito Santo, ele faz isso em nós. Ele vem, começa a nos encher, 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 e ele vai o quê? Nos transformando, nos limpando, nos purificando, nos moldando. E toda sujeira, todo pecado que havia em nós começa a ser transformado. É só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso em nós. Ninguém pode fazer. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o seu irmão, não é a sua esposa, não é o seu pai, não é a sua mãe. É o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: purifica-me e eu ficarei limpo. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Esse é o poder de transformação que Ele tem em nós. E o Espírito Santo, quando está em nós, Ele nos blinda contra o pecado. O capeta, ele vai continuar sendo capeta, te tentando todo dia, todo dia. Mas ele vai tentar e não vai conseguir nada, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Então o segredo, meu irmão, é você se agarrar ao Espírito Santo. Não importa a vida torta, os erros que você comete, se você buscar o Espírito Santo, a tua vida vai estar blindada por Ele. Efésios capítulo 6, versículo 16, para nós orarmos. Diz assim: abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai te atacar todo dia, mas se você mantiver firme na fé, você já é mais do que vencedor em nome de Jesus. Se coloque em pé. E peça para o Espírito Santo nessa noite blindar a tua vida. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Essa é a noite que o Senhor quer te abraçar, que a misericórdia dEle quer alcançar a tua vida, o teu coração. E não importa o nível, o grau
de pecado que você cometeu ou que você comete. Deus nessa noite quer te purificar, te transformar, te limpar completamente. Mudar a tua história. Feche seus olhos agora e comece a falar com o Espírito Santo.